A noite estava fria, e o vento soprava pelas janelas partidas do antigo casarão. Helena Wise olhou para Lucas Brent e sentiu o coração apertar, como se cada batida anunciasse o fim. Ela disse: "Por que voltou, Lucas?" "Depois de tudo," Lucas Brent respondeu, "porque nunca fui embora, apenas esperei o momento certo." O som do relógio ecoou no corredor, marcando o compasso da mentira. Helena aproximou-se lentamente, o medo e o desejo misturados como veneno na pele. Quando ele a abraçou, o mundo pareceu parar. O toque dele era quente, mas o ar ao redor tornou-se gélido. Ela percebeu que aquele abraço não trazia consolo, trazia condenação. O sussurro de Lucas no ouvido dela dizia: "Algumas promessas precisam ser quebradas." As velas tremularam, e uma sombra tomou forma atrás deles, como se o próprio casarão respirasse. O abraço tornou-se um pacto silencioso, selando algo mais antigo que o amor. Um destino de dor. A noite nunca mais seria a mesma. Helena caminhou até o corredor, o som de seus passos ecoando entre as paredes úmidas. O abraço de Lucas ainda queimava na memória, mas agora o calor havia virado gelo. Ela disse: "Senti que algo me seguiu, como se o ar me observasse." Passou por ela, sussurrando entre as frestas, e por um instante ouviu seu nome pronunciado de forma distante. Lucas ficou à porta, olhando-a com um sorriso quase humano. "Você sente, não é? O que acordamos aqui não dorme mais." O olhar dele era vazio, e o som do relógio parecia bater dentro da cabeça dela. Cada batida era um eco do abraço que marcou o início do fim. Helena se afastou, mas o frio a acompanhou como um perfume invisível, e ela percebeu que ao fugir de Lucas, talvez estivesse fugindo de si mesma. O silêncio do casarão foi quebrado por um grito que não parecia humano. Helena parou, o coração disparado, e virou-se. A porta atrás dela se fechou com força. Lucas não estava mais lá. Ela chamou: "Lucas!" Mas a voz se perdeu no eco. A chama da vela tremia, lançando sombras que dançavam como rostos distorcidos. Algo passou rápido pelo espelho à esquerda. Um vulto. Helena respirou fundo, tentando se convencer de que era imaginação. Mas então uma mão tocou seu ombro. Virou-se, e não havia ninguém. Ela sentiu o pavor subir como febre, e o som do grito voltou, vindo agora de dentro dela mesma. No salão principal, Helena encontrou Greta Vogel ajoelhada diante de um espelho rachado. Greta murmurava palavras antigas, como preces em uma língua esquecida. Helena disse: "O que está fazendo aqui, Greta?" Greta respondeu sem olhar, tentando conter o que vocês libertaram. As velas se apagaram uma a uma, e um frio tomou o ar. Helena ajoelhou-se ao lado dela, o medo misturado à culpa. Greta tocou o espelho e uma rachadura nova surgiu, como se o vidro respirasse. "O abraço foi o selo," disse Greta. "Agora o fim começa a tomar forma." O amanhecer trouxe neblina espessa, cobrindo o casarão como um lençol de morte. Helena caminhou até a varanda e viu Lucas ao longe, parado entre as árvores. Ela gritou: "Lucas, o que você fez?" Ele não respondeu, apenas ergueu a mão em despedida. O vento soprou forte, levando consigo o som de correntes arrastadas. Helena percebeu lágrimas escorrendo, mas eram frias, sem vida. A sombra atrás dele moveu-se sozinha, alta, distorcida. Helena sussurrou: "Foi o abraço. Ele nos condenou." A névoa engoliu Lucas, e o silêncio voltou a reinar, pesado como o luto. Helena Wise caminhava pelo salão coberto de poeira, sentindo o cheiro antigo de madeira molhada e tristeza. Cada passo ecoava como lembrança de um tempo em que o riso enchia aquele lugar. Ela disse: "Tudo o que toquei aqui parece ainda vivo."
Greta Vogel respondeu. Alguns lugares guardam sentimentos melhor que pessoas. Helena observou o retrato antigo de Lucas Brandt, pendurado torto. O sorriso dele agora parecia zombar. O vento moveu as cortinas e uma voz distante sussurrou seu nome. Greta se aproximou pousando a mão no ombro dela. Não é o vento, disse. É o eco daquilo que você perdeu. Helena fechou os olhos e sentiu o peso de todas as promessas quebradas. O som do relógio retornou, lento, insistente, marcando não as horas, mas a culpa. Helena entrou no quarto que um dia foi seu refúgio. O espelho sobre a cômoda estava coberto por um lençol branco. Ela o puxou e se viu pálida, cansada, como uma estranha. Disse. Não sei quem sou sem a dor. No reflexo, por um instante, Lucas Brandt apareceu atrás dela, sorrindo. O coração dela parou. Virou-se e o quarto estava vazio. Sentou-se na cama e chorou, mas as lágrimas caíam lentas demais, quase pesadas. Greta Vogel apareceu à porta. Você precisa perdoar, mesmo o imperdoável. Helena respondeu. E quem me perdoará por ter acreditado nele? O vento abriu a janela e o lençol voou, como se tivesse vida. O frio trouxe de volta o cheiro do abraço, doce e mortal. À mesa do salão, Helena segurava uma carta que encontrara entre os livros. Era a caligrafia de Lucas Brandt. Leu em voz baixa, nunca quis feri-la, mas o amor é um espelho que se quebra quando olhado demais. A carta tremia nas mãos dela. Greta Vogel observava em silêncio, os olhos cheios de piedade. Ele mente até nas palavras escritas, disse Helena. Mas ainda assim, leio e sinto falta. Greta respondeu. A lembrança é a corrente mais forte. O fogo na lareira apagou subitamente e o papel se desfez em cinzas. Helena gritou. Deixe-me em paz! Mas apenas o eco respondeu. A casa parecia rir, as paredes rangendo como se tivessem ouvido demais. No jardim coberto de folhas secas, Helena ajoelhou-se diante da estátua quebrada de um anjo. Prometemos nunca mentir, murmurou. A voz de Lucas Brandt soou atrás dela, suave, e cumprimos. Até o último instante, ela virou, mas viu apenas a sombra dele desaparecer entre as árvores. Greta Vogel aproximou-se, envolta em chale escuro. O amor dele se tornou maldição. Helena respondeu. Então eu também estou amaldiçoada. O vento levantou as folhas e, por um momento, formaram o contorno de um abraço. O contorno de um abraço. O sol fraco atravessou as nuvens e o frio pareceu suspirar. Helena ergueu o rosto e sussurrou. Não há volta. A raiva cresceu dentro de Helena como fogo sob gelo. No corredor escuro, encontrou Eric Neumann parado, observando-a. Ele disse. Lucas me pediu para cuidar de você. Ela respondeu. Você sabia o que ele faria? Eric desviou o olhar. Nem tudo é o que parece. Helena avançou um passo, o rosto endurecido. Tudo sempre foi o que pareceu. Dor disfarçada de amor. Greta Vogel chamou de longe. Helena, não perca a si mesma. Mas ela já não ouviu. Sentiu algo despertar. Algo mais antigo que o medo. As velas acenderam sozinhas, e o reflexo dela no espelho sorriu antes que ela o fizesse. O abraço que a condenara agora alimentava sua força. A noite caía pesada sobre o casarão, e Helena Weiss sentia que cada espelho escondia um segredo. Passou a mão sobre o vidro embaçado e viu por um instante Lucas Brandt ao fundo, sorrindo como se ainda estivesse vivo. Ela disse, você não pode me assombrar para sempre.
O reflexo respondeu com um sorriso torto. E a imagem rachou sozinha. Greta Vogel correu até ela. Não olhe muito tempo, ou verá o que ele quer que veja. Helena deu um passo para trás, o coração batendo em desespero. O som do vidro partindo ecoou, e uma rajada de vento atravessou o quarto. As velas se apagaram, e a escuridão revelou algo rastejando pelo chão, uma sombra com forma humana. Helena sussurrou: "O abraço ainda vive aqui." Greta respondeu: "E ele quer outro?" O corredor parecia respirar. Helena Weiss caminhava devagar, ouvindo sussurros saindo das paredes. "Helena, venha!" diziam as vozes, cada uma com o timbre de Lucas Brandt. Ela cobriu os ouvidos, mas o som vinha de dentro dela. Greta Vogel seguia atrás, murmurando preces em alemão antigo. Helena virou-se. "Você também ouve?" Greta assentiu. A casa se alimenta da lembrança do abraço. As luzes tremularam, e Eric Neumann apareceu no fim do corredor. "Vocês precisam sair", disse. "Lucas não quer que ninguém o substitua." Helena respondeu: "Ele não tem mais poder." Mas o chão tremeu. E uma porta se abriu sozinha. O vento trouxe o cheiro do perfume de Lucas. O passado voltava a respirar. No salão principal, Helena Weiss descobriu um retrato escondido atrás de uma tapeçaria. Era Lucas Brandt, mas ao lado dele havia outra mulher, Anneliese Richter. O coração de Helena apertou. Anneliese Richter. O coração de Helena apertou. Ele mentiu até sobre quem amava? Greta Vogel aproximou-se. Ela era a informante. Aquela que o guiou até você. Helena olhou para o rosto de Anneliese, pintado com olhos tristes. Uma lágrima escorreu sozinha pela tela. "Ela chora?" Helena murmurou. Greta respondeu: "Não ela." É o quadro que sente o peso da mentira. O chão rangeu e a pintura pareceu respirar. O olhar de Lucas na tela mudou, agora fixo nela, como se esperasse seu perdão. Helena Weiss acordou no meio da noite, com uma voz sussurrando seu nome. Seguiu o som até o pátio, onde a neblina se movia como fumaça viva. Lucas Brandt estava lá, ou algo que parecia ser ele. "Você me chamou", disse ele, o rosto meio dissolvido na névoa. "Não fui eu", respondeu Helena. "Foi o que restou de nós." Ele se aproximou, estendendo a mão. O abraço não acabou. "Apenas espera." Helena deu um passo atrás. "Eu não quero mais pertencer a isso." A sombra dele se alongou, envolvendo-a. Greta Vogel gritou da janela: "Helena, saia daí." Mas o vento a empurrou de volta, e o frio queimou como faca. O abraço invisível começou outra vez. Ao amanhecer, Helena Weiss confrontou Eric Neumann na biblioteca. "Você sabia de tudo", disse ela. "Foi você quem trouxe Lucas de volta." Eric desviou o olhar. "Ele me prometeu poder." Helena respondeu: "E você o alimentou com a minha dor." O ar ficou pesado. As janelas tremeram. Greta Vogel entrou correndo. "Parem! Ele não pode ser derrotado com ódio." Helena gritou. "Não há mais outra forma." As luzes se apagaram e o rosto de Lucas apareceu refletido em cada vidro. "Eu nunca fui embora", sussurrou ele. Eric caiu de joelhos, chorando. Helena sentiu o chão ceder e compreendeu. O abraço não era só lembrança, era prisão. E ela estava presa com ele. A chuva caía forte sobre o telhado do casarão, e o som misturava-se ao murmúrio de Helena Weiss.
Ela revirava um baú antigo quando encontrou um diário de Greta Vogel. As páginas estavam manchadas e frágeis, cheirando a tempo. Leu as palavras com voz trêmula. Lucas Brandt nunca morreu. Helena olhou para Greta, que permanecia imóvel à porta. Você sabia, disse. Greta respondeu. Eu o ajudei a voltar. O trovão ecoou como um grito. Você o trouxe de volta para me punir? Perguntou Helena. Greta virou o rosto, lágrimas correndo silenciosas. Ele me prometeu que salvaria você, mas trouxe o inferno. O vento soprou, apagando as velas. Helena sentiu o frio percorrer sua espinha. A verdade pesava mais do que o medo. Greta sempre fora parte do abraço. A escuridão tomou o casarão por completo. Helena Weiss segurava o diário contra o peito, ouvindo vozes ao seu redor. As paredes falavam em sussurros, repetindo as palavras de Greta Vogel. Ele nunca morreu. Helena perguntou ao vazio. Lucas, onde está você? Uma risada baixa veio de dentro do espelho quebrado. A voz de Lucas Brandt respondeu. Sempre estive onde você me deixou. Greta tentou acender uma vela, mas a chama formou o rosto dele. O fogo piscou e desapareceu. Helena recuou, o coração pesado. Você o trouxe de volta com o amor que sentia, disse Greta. E agora, ele quer o seu. A casa pulsava, viva, e o chão vibrava como se respirasse. Helena percebeu que o abraço não era um símbolo. Era uma prisão que pedia sangue. No salão principal, Helena Weiss fitou Eric Newman em silêncio. O rosto dele estava pálido, coberto de suor. Você entregou o diário a Lucas, disse ela. Ele respondeu. Ele me prometeu que traria minha irmã de volta. A Helena deu um passo à frente. Ele só traz morte. Eric gritou. Ele me mostrou que você é a chave. O chão tremeu e o ar tornou-se denso. Greta Vogel correu, tentando impedir o confronto. Parem! Ele está ouvindo vocês. Mas Lucas Brandt surgiu em meio à fumaça, sorrindo. Agora tudo está claro, disse ele. Vocês foram peças de um mesmo pacto. Helena sentiu o desespero e a raiva se misturarem. Então o abraço foi seu feitiço, disse ela. Lucas riu. Foi o seu. O mundo pareceu ruir entre as palavras. A noite virou um labirinto. Helena Weiss caminhava pelos corredores que mudavam de forma, como se o casarão brincasse com sua mente. De repente, Lucas Brandt apareceu ao seu lado, sorrindo. Você não está presa aqui, Helena. Você é o próprio cárcere. Ela respondeu. Não acredito mais em você. Lucas tocou o rosto dela e o toque era real. Sente isso? É o mesmo abraço que iniciou tudo. Helena recuou, lágrimas caindo. O amor virou veneno. Lucas riu. E o veneno se tornou seu poder. As paredes começaram a fechar-se. Os retratos, Greta Vogel gritou em algum lugar distante. Helena ergueu a mão, e o chão rachou. A casa reagia a ela agora, e Lucas sorria, orgulhoso do que havia criado. Helena Weiss estava no centro do salão quando o casarão começou a ruir. O som das rachaduras parecia uma sinfonia de dor. Lucas Brandt a cercou, os olhos ardendo como brasa. Você pode me libertar, disse ele, ou me destruir. Helena respondeu, você morreu no abraço, Lucas. Eu só vivi para entender isso. Greta Vogel apareceu ferida, apoiando-se na parede. Helena, escolha com sabedoria. Helena se aproximou de Lucas e o abraçou mais uma vez. Por um instante, o mundo parou. A luz brilhou entre eles misturada com sangue e lágrimas. Adeus, disse ela. O corpo dele dissolveu-se em pó, e o casarão silenciou. O abraço terminou,
mas o vazio ficou. Greta chorava. O fim tinha começado para valer. O chão tremia sob os pés de Helen Wise, enquanto ela caminhava para o salão principal. O ar estava denso, pesado como um túmulo aberto. Greta Vogel a seguiu ferida, mas determinada. Ele não acabou, disse Greta. Enquanto o amor viver em você, ele viverá também. Helena respondeu. Então ele morre comigo. Lucas Brandt surgiu do meio da fumaça, o corpo transparente, os olhos cheios de fogo. Você nunca quis me deixar, disse ele. Helena ergueu o olhar. Eu quis me libertar. O casarão rugiu como se entendesse. As janelas explodiram, e o vento formou um círculo ao redor deles. Oh, Greta gritou. Helena, não! Mas já é tarde. O destino estava traçado, e o abraço final se aproximava. Lucas Brandt avançou, o rosto mudando entre humano e sombra. Você me pertence, murmurou. Helena Wise recuou, sentindo o chão vibrar. Pertence ao que eu amava, não ao que me destruiu. Ele ergueu a mão, e as paredes do casarão choraram sangue. Greta Vogel tentou intervir, mas o vento a lançou contra a parede. Você não entende, gritou Lucas. O abraço era o pacto. Helena respondeu. Não, era o início do fim. As velas acenderam-se sozinhas, criando uma coroa de fogo ao redor deles. Helena fechou os olhos e viu todas as memórias. O amor, a dor, a mentira. Quando os abriu, sua raiva era luz. Adeus, Lucas, sussurrou. Adeus. Lucas, sussurrou. Helena Weiss levantou as mãos e uma luz azul saiu de seus dedos. Lucas Brandt gritou, a voz misturada com o som de trovões. Você me fez o que sou? Berrou ele. Helena respondeu. Você escolheu o que se tornou. O teto começou a rachar, pedaços caindo ao redor. Greta Vogel rastejou, tentando alcançar Helena. Não perca sua alma com ele. Helena olhou para cima, lágrimas escorrendo. Já a perdi há muito tempo. Um clarão iluminou tudo. Lucas tentou abraçá-la, mas ela o empurrou. Este é o último toque. A sombra dele se partiu em 1000 pedaços, dissolvendo-se no ar. O silêncio veio logo após, pesado, sagrado. Greta chorava, e Helena apenas ficou de pé, imóvel, entre cinzas e luz. O casarão ardia, mas o fogo parecia silencioso. Helena Wise caminhou entre as chamas como quem anda entre lembranças. Cada passo fazia o chão crepitar. Greta Vogel apoiou-se em uma viga caída. Você conseguiu, disse. Helena respondeu. Ele ainda está aqui, em cada parede. Greta olhou ao redor. Roabo. Então que as paredes queimem. O teto desabou parcialmente e o ar cheirava a madeira e despedida. Helena ergueu o diário de Greta e lançou-o nas chamas. O abraço acabou, disse ela. Mas, dentro do fogo, uma silhueta formou-se por um instante. Lucas Brandt sorrindo. Helena olhou e murmurou. Ou talvez nunca acabe. Quando o primeiro raio de sol tocou as ruínas, Helena Wise estava ajoelhada entre as cinzas. Greta Vogel aproximou-se lentamente. Você sobreviveu, disse. Helena respondeu. Só em parte. O chão ainda fumegava, e o silêncio do amanhecer era quase bonito. Greta estendeu a mão. Vamos sair daqui. Helena levantou-se com dificuldade e o olhar perdido. Não há saída quando o fim começa dentro. Greta olhou para o horizonte.
lágrimas silenciosas. O vento soprou e trouxe o eco de uma risada distante. A voz de Lucas Brandt, leve, zombeteira. Helena fechou os olhos. O abraço continua, disse baixinho. E o sol, ao nascer, parecia sangrar. A chuva cessara, e o vento agora sussurrava entre as ruínas. Helena Wise caminhava lentamente, cada passo levantando cinzas úmidas. O casarão era apenas um esqueleto, mas ainda respirava. Greta Vogel seguia atrás, exausta, segurando um lenço manchado de sangue. Está feito, disse ela. Helena respondeu. Nada está feito quando o passado ainda fala. O ar cheirava a ferro e memória. Um pássaro pousou sobre o corrimão queimado, mas fugiu quando Helena passou. O sol atravessava as nuvens em feixes frágeis. Ela fechou os olhos e ouviu o eco distante de uma voz. Suave, familiar. Helena! Sussurrava Lucas Brandt, como brisa. Ela apertou os punhos e murmurou. Mesmo morto, ainda me toca. O silêncio era mais vivo que o som. No antigo jardim, coberto por folhas queimadas, Helena Wise ajoelhou-se diante da estátua partida do anjo. Ele me prometeu eternidade, disse baixinho. Greta Vogel aproximou-se e respondeu. E você lhe deu? Helena olhou para o céu nublado. Eu lhe dei minha fé. Um raio distante iluminou o horizonte. Greta pousou a mão no ombro dela. O amor que sobrevive à morte não é bênção. É dívida, pontuaram. Helena sorriu com tristeza. Então estou condenada a lembrar. As folhas se moveram sem vento, desenhando o contorno de dois corpos abraçados. Helena fechou os olhos e disse: Não há maldição sem lembrança. Campo parecia parar, e o mundo inteiro respirou com ela. Dentro da capela abandonada próxima ao casarão, Helena Wise acendeu uma vela. A chama tremia, refletindo no vitral rachado. Greta Vogel sentou-se em um dos bancos, o rosto marcado pelo cansaço. O perdão é o último passo, disse ela. Helena respondeu, mas quem perdoa o que não morre? Do lado de fora, o vento cantava entre as árvores como um coral distante. Um vulto apareceu no vitral. Lucas Brandt, imóvel, olhando-a. Helena sorriu levemente. Agora eu entendo, disse. O abraço não me destruiu. Abraço não me destruiu, apenas me transformou. A chama da vela cresceu, iluminando todo o altar. Greta olhou assustada, mas Helena parecia em paz. Ele vive onde eu o deixei. No eco do adeus. Ao cair da tarde, Helena Wise caminhava sozinha até o lago atrás do casarão. As águas estavam calmas, refletindo o céu em tons cinzentos. Ela se ajoelhou e mergulhou as mãos na superfície fria. Você ainda está aqui? Murmurou. A água tremeu, e por um instante o reflexo mostrou Lucas Brandt sorrindo. Perdoe-me, disse ele. Helena respondeu. Já perdoei, mas não esqueci. Uma lágrima caiu e formou círculos lentos. Greta Vogel observava à distância, temendo se aproximar. O vento soprou forte, levando o cheiro de fumaça. O reflexo sumiu, e apenas a água permaneceu. Helena levantou-se, respirando fundo. Agora somos silêncio, disse. E o lago refletiu apenas o céu. A noite chegou lenta, cobrindo o mundo de cinza. Helena Wise e Greta Vogel deixaram o vale em silêncio. No caminho, Helena olhou uma última vez para o casarão em ruínas. As janelas brilhavam fracamente, como se alguém ainda acendesse velas lá dentro. Ele nunca se foi, sussurrou. Greta respondeu. Alguns fantasmas. São apenas amor que não sabe morrer. Helena respirou fundo e continuou andando. A névoa os envolveu,
escondendo tudo atrás deles. Por um momento, uma sombra se moveu na janela, o contorno de Lucas Brandt, imóvel, olhando. Helena parou, sorriu e fechou os olhos. O abraço que marcou o início do fim, murmurou, e desapareceu na névoa. E a névoa cobria o vale quando Helena Weiss voltou sozinha ao casarão. O vento soprava como se sussurrasse segredos. Ela entrou lentamente, o eco dos passos, misturado ao som distante de lembranças. No meio do salão, encontrou a marca de cinzas no chão, onde havia o último abraço. Tocou o centro com a ponta dos dedos e sentiu o calor. Ainda está vivo, murmurou. A voz de Lucas Brandt respondeu. Suave, só o que é verdadeiro permanece. Helena olhou em volta, o coração dividido entre medo e saudade. Eu vim para terminar. A sombra dele formou-se diante dela, estendendo os braços. Ou para começar de novo, sussurrou. O silêncio tornou-se pesado, e o ar brilhou com lembrança e dor. Helena Weiss encontrou uma gaveta intacta sob os escombros. Dentro, uma carta selada com cera vermelha. O nome na capa era o dela, escrito pela mão de Lucas Brandt. Abriu com cuidado, as letras tremendo sob a luz cinza. Se estás lendo, então perdi o controle, dizia o início. Mas o abraço foi minha forma de pedir perdão. Helena leu até o fim, e uma lágrima caiu sobre o papel. Greta Vogel apareceu à porta. O que é isso? Helena respondeu. A confissão dele. Greta respirou fundo. Então ele amou no fim. Helena respondeu. Ou apenas quis se justificar. Guardou a carta no casaco e olhou para a janela. Mesmo morto, ele escreve dentro de mim. Ao cair da noite, Helena Weiss e Greta Vogel sentaram-se junto às ruínas do jardim. O ar cheirava a chuva antiga. Greta quebrou o silêncio. Você o perdoou? Helena respondeu. Perdoei, mas não o libertei. Greta olhou para o céu. Às vezes, o perdão é prisão disfarçada. Helena sorriu tristemente. Ele vive em mim, não por amor, mas por memória. O som do lago ao longe parecia um sussurro. O que você fará agora? Perguntou Greta. Esperar o silêncio, disse Helena. O vento soprou e trouxe uma voz distante. O silêncio é apenas outra forma de ouvir. As duas olharam uma para a outra. Nem lágrimas restavam. Apenas cansaço e lembrança. No antigo corredor, Helena Weiss parou diante de um espelho intacto. O reflexo mostrava-a sozinha, mas atrás surgia a silhueta de Lucas Brandt. Por que ainda aparece? Perguntou ela. A imagem respondeu com sua própria voz. Porque ainda me guarda. O espelho trincou lentamente, como se respirasse. Greta Vogel chamou de longe Helena. Saia daí. Mas ela não se moveu. Se o amor é maldição, que ele acabe comigo, disse Helena. A sombra sorriu e estendeu a mão através do vidro. A rachadura espalhou-se como teia de aranha e um feixe de luz atravessou o reflexo. Quando o vidro se partiu, não havia mais ninguém. Apenas silêncio e poeira dançando. O amanhecer chegou, dourado e frio. No centro das ruínas, Helena Weiss permaneceu imóvel, envolta por névoa. Greta Vogel aproximou-se devagar. Está livre? Perguntou. Helena respondeu. Ninguém se liberta do que ama. A névoa moveu-se e tomou forma atrás dela. Lucas Brandt, calmo, quase humano. Ele estendeu os braços e, por um instante, ela não resistiu. O abraço foi breve, silencioso. O vento parou. Quando Greta piscou, Helena estava sozinha. No chão apenas um anel de cinzas em forma de braços. Greta caiu de joelhos, chorando. O sol subiu, iluminando o nada. E o eco distante de uma voz disse: O fim?
é apenas o outro lado do abraço.